Olá, eu sou Danilo Barba Eu sou Tayane Scott, e começa agora mais um Negócios em Pauta. o podcast que discute os desafios do mundo dos negócios para você encontrar oportunidades. Negócios em Pauta. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 31 de julho de 2019, último dia do mês. Está no ar o segundo episódio do Negócios em Pauta. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria te fazer um convite. Se você ainda não ouviu a nossa primeira edição, corre lá para acessar o nosso canal no Spotify, no Deezer ou no iTunes. É só digitar Negócios em Pauta que você vai encontrar todos os nossos episódios. Além das notícias da semana, no primeiro episódio a gente bateu um papo muito legal com um empreendedor, dono de uma franquia de alimentação que já fatura 17 milhões de reais. Aliás, esse tema também abre o nosso programa hoje. Redes conhecidas de todos os brasileiros, o KFC e a Pizza Hut, que aliás eu e o Danilo a gente come muito nesses dois, tem novos donos por aqui. Na última semana, o Carlos Wizard, ele mesmo, dono das escolas de inglês Wizard, ele é detentor dessas marcas também aqui no país e ele anunciou uma fusão com a International Meal Company, que comanda, entre outras empresas, o Viena e o Frango Assado. Com a transação, a família Martins vai passar a ser a maior acionista individual da IMC. A união com os sistemas Pizza Hut e KFC vai resultar em uma companhia poderosa no setor de food service. Em 2018, só para você ter uma ideia, considerando só as lojas próprias, a receita bruta foi de mais de 1,8 bilhão de reais. É muito dinheiro. Não é? São mais de 460 pontos de vendas, incluindo franqueados e um portfólio de marcas tradicionais. O único porém nessa história toda é que o negócio ainda está sujeito à aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e, posteriormente, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o nosso já conhecido CAD. E é aí que dá ruim, tá, Danilo? Sabe por quê? Pode ser que essa compra comece a ser concretizada na semana que vem. Junto com outras mais de 40 fusões e aquisições, a transação do Wizard aguarda a definição de novos conselheiros do CAD. O que já vem dando um embrólio aí há semanas, tá um bafafá com empresas daqui, empresas de fora. Muita gente na expectativa, né? Pois é. Sem quórum para decidir qualquer assunto relevante, desde o dia 17, o CAD aguarda a sabatina de 2 indicados para conselheiros pelo Senado logo após o fim do recesso parlamentar, que acontece nessa semana, mas eu acho que eles só devem voltar mesmo às discussões na semana que vem, a partir do dia 5, porque sabe, né? Política se começa no meio da semana, não vai dar muito certo, então tem que sempre esperar alguns dias. É verdade, com certeza, mas o que não precisou esperar por aprovação de ninguém foi o Nubank. Depois de uma nova rodada de aportes, a empresa recebeu mais um aporte de 400 milhões de dólares dessa vez, do fundo TCV da Califórnia, nos Estados Unidos, alcançando a imponente marca de 10 bilhões de dólares em valor de mercado. É a primeira fintech brasileira a chegar nesse patamar, você sabia, né, Thay? Não sabia, tô sabendo agora que você me contou, mas assim, esse roxinho é danadinho, né? Tá no bolso de todo mundo aí, tá crescendo, começou como quem não quer nada, agora já tem conta. Daqui a pouco tem gente perguntando, tem alguém ainda sem Nubank, né, na carteira? Pois é. Bom, falando em altos patamares na criação de empresas ainda maiores no setor de food service, como a gente comentou agora há pouco, a gente também não pode esquecer de outro assunto super importante, né? A gente fala de gestão de dinheiro, na gestão do tempo, mas tem uma outra gestão que é muito importante, que é dar conta não só das matérias-primas para preparar tanta comida gostosa que a gente vê por aí, mas também gerir nossos resíduos, né? Que são jogados fora muitas vezes sem tratamento ou simplesmente despejados na natureza. Um absurdo. Até porque muitos desses resíduos eles podem ser reciclados para voltar ao mercado, convertidos em adubo, usados como combustível para fornos ou mesmo serem transformados em energia elétrica na hora ali. Na China, só para a gente ter pra gente citar um exemplo, a aprovação de uma lei recente em Xangai vai obrigar as empresas e as pessoas a separar corretamente o lixo antes de jogar fora. Se a moda pegar no resto do país, a gente está falando de um mercado de 29 bilhões de dólares com lixo, hein? Pois é. Acho que a gente também tá precisando um pouco desse material aqui pra gerar energia pra gente, porque a gente tá dando umas gaguejadas, mas tudo bem. É porque a gente fica emocionado quando a gente vai falar de uma coisa bacana assim. O mercado da reciclagem e da economia circular, na verdade, ele tem ganhado cada vez mais força em todo o mundo. E eu acho que é o que vai comprovar o nosso entrevistado de hoje, você não acha, Danilo? É isso mesmo, tá? A gente vai conversar com o Marcel Wars, que é idealizador do Biotanks, um aplicativo que propõe movimentar a engrenagem da reciclagem. Eles coletam alguns tipos de lixo direto na casa das pessoas e acompanham toda a logística de descarte. A inspiração para o projeto veio dos já conhecidos apps de compartilhamento, como o Uber.
Boa tarde, Marcel, tudo bem? Oi, Danilo. Oi, Tayane. Oi, Tudo bem? pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Negócios em Pauta. Como vai, Fernando? Oi, Danilo. Oi, Tayane, tudo bem? Eu sou Fernando Vargas, sou também um dos fundadores, sou cofundador da Biotanks e quero agradecer a oportunidade e o privilégio de poder divulgar a Biotanks e responder as perguntas de vocês. Marcel, vamos começar do começo, né? Como surgiu a ideia de criar a Biotanks? Quando que vocês lançaram o aplicativo e começaram a trabalhar efetivamente com esse projeto? No intuito de resolver um problema ambiental e vivendo numa era de compartilhamento e tecnologia, nasce a Biotanks, uma empresa voltada para a logística sustentável. Foram 9 meses pesquisando e visitando cooperativas, sucateiros, ecopontos, recicladores, entendendo a dor de cada resíduo e cada mercado. Acabamos criando várias hipóteses, né? Hipóteses é uma maneira mais bonita de falar achismo, né? E aí então começamos a testar as hipóteses. Já erramos algumas, acertamos algumas, ainda tem bastante hipóteses para serem testadas e somos uma startup em operação em menos de 60 dias, mas foi bem planejado antes do lançamento e estamos muito contentes com o resultado. A gente está bem entusiasmado com o que tem pela frente para fazer. Vocês se definem como um dos principais aplicativos do momento, né? O iFood dos geradores de resíduos, o Uber dos coletadores e o Rappi dos recicladores. Os 3 apps juntos numa única plataforma. Agora, qual que é o principal público-alvo do aplicativo e como é que vocês se relacionam com ele? O iFood facilita o pedido de comida. Queremos facilitar a destinação dos resíduos. O Uber faz mobilidade urbana. Queremos fazer mobilidade sustentável. Entrar no mercado de reuso. Não só ficar no de reciclagem, mas sim atuar no de reuso. O Rappi, você pode pedir qualquer coisa que dê dentro das suas motos. O mesmo se aplica a Biotanks. Tudo que der dentro dos nossos utilitários, iremos fazer. A gente sabe que um dos principais desafios para os empreendedores que trabalham com aplicativos é o crescimento orgânico desse app. Quantos usuários vocês possuem desde que o serviço foi lançado? Vocês conseguem dizer para a gente quem são os maiores clientes da Biotanks hoje? O que podemos falar sobre isso, sobre o usuário, é que tivemos 3 mil downloads praticamente de mídia orgânica, com pouquíssimo investimento em mídia paga. Este mês a gente está dobrando os pedidos do mês passado e acreditamos que este negócio tem um poder de escala bem grande. Pulando um pouco para o final do ciclo, qual que é o destino do material coletado por vocês? Depois do descarte, a responsabilidade é toda da prefeitura, é isso? Ou vocês acompanham toda a logística do descarte desse material até repassar para eles? Em relação ao destino e à responsabilidade de cada resíduo ou material, depende de cada resíduo. Mas no caso de entulhos residenciais e imóveis para descartes, geralmente acaba parando em ecoponto. Quando a quantidade é superior ao aceitável pelo ecoponto, mandamos para um reciclador. A plataforma gera a opção para o coletador destinar. Conseguimos monitorar do início da coleta até o final da coleta, que é a destinação final. A ideia é que em breve a gente consiga deixar mais claro isso através de um e-mail. Estamos pensando em alguns outros formatos de comunicar isso, mas que informar para o gerador aonde foi parar realmente o seu resíduo. Mas hoje a gente garante ter essa destinação porque a gente consegue fazer a rastreabilidade via GPS dele. Então a gente sabe se o coletador, o Biotanks, ele foi fazer a destinação. Fernando, a gente sabe que no ano passado, a coleta seletiva aqui na cidade de São Paulo, ela teve uma redução de 13%, né? Segundo um levantamento feito pela Associação das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais.
a Abrelp. A Biotanks, ela pretende colaborar para a mudança desse cenário de alguma maneira? Vocês fazem alguma campanha de conscientização com as pessoas? O Canal 156 da Prefeitura de São Paulo recebe ano após ano cada vez mais reclamações sobre o lixo. Na opinião de vocês, a gestão de resíduos vem piorando na cidade? O nosso objetivo é que as pessoas não olhem para os resíduos como algo sem valor, sem importância, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto ambiental. Quase tudo que é produzido pode ser reaproveitado. E o que infelizmente não acaba acontecendo, até por falta de conscientização das pessoas e pelo custo logístico que envolve toda essa operação de coleta desses resíduos. E recolher esses materiais é muito custoso. A logística é o maior peso econômico para toda essa cadeia de coleta, de logística reversa e de reciclagem. O que a gente pretende fazer é colaborar facilitando com que as pessoas e a solicitação da retirada desses resíduos sejam mais simples e fomentar o mercado para aqueles que também reciclam, conscientizando as pessoas quanto à importância da preservação da natureza e para a saúde e o bem-estar de toda a humanidade, tendo um planeta mais limpo, mais saudável. Isso é uma das nossas propostas com a Biotanks. A gente sabe que o Brasil ele tem uma extensão territorial quase que continental e tem muitos desafios no país até por conta disso. E um deles é justamente essa logística dos resíduos aqui. Qual a importância da gestão desses resíduos em um país como o Brasil? O Brasil é reconhecido no mundo como um país de belezas naturais. Temos a maior floresta do mundo em nosso país e isso chama muita atenção de todos no mundo. Certamente queremos ser vistos como um país, e tanto por nós brasileiros quanto pelo mundo todo, como um povo que cuida das suas riquezas naturais. Dessa forma, é fundamental para todos na gestão dos resíduos e toda a cadeia que esse resíduo tem. Somos responsáveis por aquilo que geramos e uma boa gestão de resíduos nos ajuda a cumprir com cuidado e facilidade as nossas responsabilidades. Queremos isso com a Biotanks, ajudar na gestão, descomplicando a vida dos geradores, levando os resíduos aos recicladores o máximo possível, com a maior facilidade, com a maior simplicidade, usando tecnologia. Bom, Fernando, a gente vê aí todos os dias no noticiário, além dos tantos relatórios internacionais apontando o Brasil como um dos maiores produtores de lixo plástico, por exemplo, no mundo, não falta trabalho para fazer por aqui, nesse ramo de vocês, né? Vocês pensam em expandir para outras regiões do Brasil também? Qual é o tamanho desse mercado no país? Sim, na verdade, a nossa proposta é desde sempre fazer a expansão da Biotank para todo o Brasil, para todo o mundo, na verdade. O mercado é um mercado bastante grande. Na cidade de São Paulo, acabou sendo uma escolha inicial em virtude da própria quantidade que tem na própria cidade e uma certa consciência ambiental que as pessoas também têm, diferente de quando nós comparamos os números com as outras cidades e estados do nosso país. Dessa forma, fazendo com que o engajamento, a tecnologia se desenvolva e cresça, isso possa também ser utilizado, e queremos fazer isso em outros estados. Nós somos paulistas, tanto Marcel quanto eu. Marcel mora em Salvador, na Bahia, há muitos anos, eu moro há poucos anos, mas a nossa intenção é fazer em São Paulo, trazer para a Bahia, expandir isso para todos os estados do Brasil e certamente também para o mundo, por que não? Adaptar a tecnologia da Biotanks às questões regionais e diferentes dos diferentes países. Fernando, conta pra gente, você sempre teve a intenção de trabalhar nesse ramo de sustentabilidade, conscientização ambiental? Qual que é a sua formação acadêmica? Como você foi parar nesse universo? Na verdade, nunca me imaginei trabalhando nessa área. Conheci essa área muito depois da minha vida profissional. Conheci há alguns poucos anos. Mas mesmo não trabalhando diretamente com uma empresa voltada para a área ambiental, aprendi a admirar e cuidar de toda a criação. Vim de uma área de projetos mecânicos, de uma área de engenharia, mas tive a oportunidade de trabalhar com sistemas de engenharia, com tecnologia. Foi quando, depois disso, eu pude trabalhar numa empresa que tinha também uma pegada ambiental, de trabalhar com coleta de resíduos e tudo mais. Foi quando eu comecei a conhecer essa área
pegando toda a bagagem anterior de projetos e de tecnologia, pensando juntamente com o Marcel em fundar a Biotanks e trabalhar com uma empresa que tanto tinha esse aspecto ambiental, quanto o aspecto tecnológico, o aspecto de consciência, de sustentabilidade e tudo mais. A gente sabe que por meio da outra empresa de vocês, a Biotank, vocês também coletam, tratam e destinam corretamente o óleo de cozinha e resíduos gordurosos. Quais são os riscos de transportar e manusear esse tipo de material e como que vocês lidam com eles? Bom, a Biotank não é uma empresa ao qual eu sou sócio. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Biotank um período. Foi na Biotank que eu aprendi algumas coisas ligadas ao meio ambiente. E uma das coisas muito interessantes trabalhando na Biotank é perceber o quanto o óleo de cozinha, um produto, um resíduo muito comum em nossas casas, que não é coletado, acaba sendo desprezado e descartado de forma muito inadequada. O que acaba acontecendo com isso é uma contaminação significativa de água e uma dificuldade no tratamento dessa água futuramente. O trabalho da coleta é um trabalho bastante simples. Não é um produto corrosivo, um produto que exija grande complexidade para ser coletado. Tem que ter um certo cuidado, porque é um material que, se derramado ou se acontecer algum vazamento, pode causar tanto acidentes físicos quanto o risco de contaminação para o solo ou para a água. Mas é um material relativamente simples de ser trabalhado. Quanto ao transporte também, basicamente recipientes fechados. Nesses recipientes fechados ou tampados, vedados, ou caminhõezinhos tanque, carretas tanque, pequena de 2, 3 mil litros, que possa fazer a coleta desse tipo de resíduo. É um resíduo bastante simples de ser trabalhado, um resíduo muito comum, mas que as pessoas acabam não conhecendo, não tendo a conscientização do quanto ele é um resíduo contaminante para água, solo e tudo mais, e para o meio ambiente. Fernando, eu vou aproveitar até para complementar a pergunta que o Danilo acabou de te fazer. A Biotanks, ela também deve trabalhar com esse tipo de resíduo no futuro, até pela expertise que vocês têm já com essa outra empresa? Sim, há uma demanda muito alta de óleo e os problemas de contaminação de água são difíceis de serem resolvidos. Uma pequena quantidade de óleo pode fazer um grande estrago. Por isso queremos em breve ter o óleo de cozinha na lista dos resíduos em que a Biotanks coleta. Aproveitando até o conhecimento que nós temos com a outra empresa, para poder trabalhar melhor e fomentar esse mercado para a coleta de resíduos oleosos também. Por conta de tudo que a gente já comentou aqui nesse bate-papo sobre a geração de resíduos e sobre a gestão desses materiais, qual é a importância da fiscalização periódica desse tipo de serviço? A fiscalização é bem importante, ela tem o seu papel e ela deve acontecer, mas ela não é a solução em si. A consciência é o melhor fiscal. As atitudes de descarte correto devem acontecer não pelo medo da fiscalização ou da represália daqueles que podem fiscalizar, multar ou ter sanções contra aqueles que são pessoas que desprezam ou descartam os resíduos de forma inadequada. Mas o mais importante é uma atitude sustentável e consciente em relação ao meio ambiente. Esse é o melhor fiscal. A própria consciência da pessoa é o melhor fiscal das suas boas ações e das suas boas realizações. Muito legal, Fernando. Você e o Marcel aí estão de parabéns nessa iniciativa. Acho que se mais empreendedores tiverem essa visão de negócio que vocês tiveram no material que muita gente evita falar a respeito e que é tão importante, como a gente levantou no início da nossa entrevista, eu acho que com certeza a gente já está a um passo à frente de um mundo muito melhor, né? E para seguir a linha aí da Thay, na última pergunta que ela te fez com relação ao tipo de resíduo, quais são as outras novidades aí para esse ano e para 2020 que você pode dividir com a gente? Queremos liberar para a retirada de resíduos aqueles que são bastante conhecidos por grande parte da população, mas também outros resíduos, como por exemplo pneus, e ter a opção de destinar materiais e objetos também para o reuso, utilizando os 3 R's, como reduzir, reciclar e reutilizar. Então essa também é uma das coisas que a Biotanks vai colocar. As pessoas poderão solicitar materiais em que elas querem colocar para doação, que podem ser reutilizados por outras pessoas.
O bate-papo foi ótimo, a gente também conseguiu abordar algumas notícias importantes do empreendedorismo e do mundo dos negócios que aconteceram nessa semana, mas o nosso episódio está chegando ao fim. A gente falou sobre bastante coisa e, olha, se deixasse sobre gestão de resíduo, acho que daria para falar um dia inteiro. Eu acho que a gente até pode abordar em outros episódios. A gente tem muita coisa para falar, esse universo do empreendedorismo, dos negócios é gigantesco, mas quem sabe em breve a gente não volta a falar sobre esse tema. E em breve, porque o nosso segundo episódio está chegando ao fim. Mas não vai faltar oportunidade porque tem mais um aí. Tem mais um vindo, saindo do forno, a gente vai estar de volta aqui na Surpresa. quarta-feira. Mas, se você não quiser esperar até lá, se você tiver muito empolgado para ouvir a gente, não conseguir ficar sem essas vozes maravilhosas, é só você ir aonde, Danilo? No iTunes, no Deezer e no Spotify. Então, corre tá para lá, acompanha a gente e na próxima quarta-feira volta aqui para pegar o episódio novinho saindo do forno. A gente se vê na próxima semana. Obrigada! Esperamos vocês lá, hein? Negócios em pauta.